A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor, gente. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Obrigado. Para mim é uma alegria imensa estar aqui essa noite. Quero agradecer a Deus pela vida, pelo dom da vida. Agradecer ao pastor Josué por essa oportunidade. Eu nunca pensei que ia amar um homem. Eu sempre achei que ia amar só uma mulher. Mas eu amo o Senhor. Também agradecer à missionária Elide, meu irmão ali, meu amigo, pastor Emerson, sua esposa, missionária Gerlane, a esse povo aí da Igreja Batista Palavra Viva. Eu sou muito feliz em congregar nessa igreja e ter esse povo como meus irmãos. A todos vocês, a minha mãe deve estar assistindo aí também, e o pessoal de Salvador que recebeu o link aí, Deus abençoe vocês. Vamos para a palavra do Senhor? 1 Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17. Quem está dormindo, diga amém. Quem está acordado, diga glória a Deus. A maioria, graças a Deus, está comigo. Sem palavras para agradecer a Deus. Versículo 17, capítulo 17, versículo 17. Você achou? Diga eu vou para o céu. Você não achou? Diga eu também vou. Não é porque não achou que não vai. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidades e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe-o do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Dê glória a Deus e sente. O pessoal do aleluia, do glória a Deus chegaram já. Foi avisado pelo pastor que da glória a Deus aqui é de graça, você não paga nada. Meus irmãos, a história é conhecida, o texto também é conhecido, e eu não posso me atrever a falar teologia aqui. Quando eu tive essa oportunidade, o pastor me convocou, eu disse para o Senhor que eu precisava que Ele me desse uma palavra revelada, uma palavra que alguém aqui, eu acredito que 100%, ninguém entrou aqui sem querer ouvir de Deus uma palavra.
Todos nós fazemos as duas partes do culto. A primeira parte do culto somos nós, que adoramos ao Senhor, que celebramos ao Senhor. A segunda parte do culto é o Senhor que fala com a gente. Diga para o seu amigo aí, para o seu irmão, diga para ele, fica atento, porque vem aí uma palavra de Deus para você. E é claro que eu não estou dizendo isso porque sou eu que estou pregando. Eu estou dizendo isso porque o Senhor garante que Ele não dispensa o seu povo de mãos vazias. Você não veio aqui para voltar da maneira que você chegou, você veio aqui para voltar melhor, para voltar diferente, para voltar com a sua vitória na sua mão. E a palavra de Deus tem esse poder para trazer a vitória da gente para a nossa mão. A palavra de Deus tem poder para fazer acontecer algo tremendo e poderoso na nossa vida. O texto eu comecei do meio dele para o fim, mas eu quero te lembrar que o texto vai falar do profeta Elias. O profeta Elias, se a gente for falar de genealogia, a gente vai lembrar de Jó. Vai falar da sua cidade, mas não vai falar quem são os seus pais. O profeta Elias aparece nesse texto e o versículo 1 diz assim, versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Na verdade, é o versículo 1 mesmo do capítulo 17. Desculpa, irmão, eu estou tremendo ainda, daqui a pouco melhora. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo quanto vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E aí segue, você sabe que Deus assina embaixo a palavra desse profeta. Ele diz, segundo a minha palavra, e Deus assina aquilo que esse profeta diz. Ele vem, e ele já vem para um confronto. Ele não se preocupa, ou a Bíblia não se preocupou, o escritor não se preocupou em dizer quem é o seu pai, quem é a sua mãe, em dizer muita coisa dele. A Bíblia vem no foco direto, dizendo para que ele veio, para que verdadeiramente Elias veio. Elias veio para confrontar o pecado. Elias veio para dizer que chega de adorar deuses estranhos, porque existe um Deus verdadeiro em Israel. E ele vai entrando e ele vai rompendo situações. A gente sabe que ele profetiza que não vai haver chuva e a chuva cessa. E ele não diz só chuva, ele diz chuva e orvalho. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa na plantação. E aqui esse povo vai sofrer uma seca terrível, porque não tem chuva e nem orvalho. Isso vai causar fome, isso vai causar morte. Pessoas vão passar por situações complicadas, porque eles vivem de plantação. E agora são 3 anos e meio, nós sabemos disso, que não chove e nem orvalho cai. A complicação chega e ela se estende para outros lugares. Mas Deus que cuida do profeta, diga isso para o seu irmão, Deus sempre cuida dos seus, fala para ele. Deus vai dizer para ele, você sai daí agora e vai para o Querite. E lá eu vou te sustentar. E você conhece a história, eu quero ganhar tempo. E Deus sustenta Elias ali. Por pelo menos, é o que eu entendo, se entende, quase 2 anos, Elias fica no Querite. Mas o Querite seca. E quando o Querite seca, Deus vem de novo a Elias e diz, agora você vai para Sarepta, vai lá, porque eu providenciei uma viúva para te dar de comer, para te alimentar, para te sustentar. E Elias chega na cidade. E aí entra o versículo 8, eu quero ler com você, para dar sentido a talvez alguém que não conheça o texto. Então veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse, traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. E ela foi. Indo ela buscar a água, ele chamou-a e disse, traze-me também um bocado de pão na mão. E
E é como que eu estivesse vendo quando a mulher sai para apanhar água, porque água ela tinha. Por detrás dela ele diz: aproveita a viagem, não traz só água, traz também pão. E ela, ao invés de buscar água, ela volta sem a água e diz para ele, é o que está escrito aí, ela diz assim, versículo 12, porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha na panela, ou numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos ou gravetos, e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho, comeremos e morreremos. Então Elias disse: não temas. Esse não temas, Jesus gostava dele. Eu também gosto. Quando estamos passando por tempestade, por situações complicadas, alguém da parte de Deus chegar para a gente e dizer: não temas. Para quem conhece Deus, já as lágrimas já vêm nos olhos, porque a gente já sabe que depois do não temas tem algo tremendo de Deus para a nossa vida. E Elias disse para ela: não temas, até agora não mudou nada. Ela nem conhece Elias direito. Vai fazer o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno. Traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Pega logo essa para você aí. A farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Deixa eu parar aqui, para eu voltar. Pensa comigo, que essa mulher está sofrendo a fome, a falta de alimento, a falta de trigo para poder fazer o pão. Não tem. Ela só tem um restinho de farinha, um pouquinho de farinha. Em uma outra botija ela tem um pouquinho de azeite. É o que ela tem. Ela sai para apanhar, ela não está sabendo de nada. Deus que disse para Elias lá, que para ele viesse de lá para cá e ia encontrar alguém, ou a viúva que ele tinha preparado, ele, Deus, tinha preparado. Mas a viúva está fazendo o seu cotidiano. Só que agora ela está indo muito triste. Ela agora está indo com, imagina o psicológico dessa mulher. Ela tem um filho para sustentar e ela sabe o que tem em casa, apenas um restinho de farinha e um restinho de azeite. Ela não põe muita lenha, ela põe alguns gravetozinhos, porque não precisa de muito fogo para fazer apenas um pãozinho que ela tem para fazer. E ela vai fazer isso, nisso que ela vai. Ela encontra o homem, só que ele, pela roupa, a gente entende que ela conhece quem ele é. Ele não é de Sidom, ele não é de Sarepta, ele é de Israel. E ela sabe que lá em Israel não se cultua o Deus de Sidom. Ela sabe que ele cultua o Deus de Israel, um Deus invisível, mas real. E aí ele pede para ela: me dá água. E ela vai, põe a água. Só que nas costas dela ele grita: pessoal, por favor, traz aí um pouquinho, um pão para eu comer. E aí ela volta e diz: Senhor, a água eu tenho, mas pão eu não tenho. E por que você não tem pão? Porque eu não tenho farinha. E eu também não tenho azeite para fazer pão para tanta gente. Olha aqui na minha mão a prova, eu vou fazer um fogo pequeno, porque quando ela diz 2 gravetos, é apenas para provar que ela vai fazer um fogo pequeno. Eu vou fazer um fogo pequeno, para assar um bolo único que eu vou fazer com essa farinha que tem esse azeite, eu vou comer. E depois disso eu vou morrer de fome. Na boca dessa mulher tem a morte. Na boca dessa mulher ela já está sentindo o gosto da morte.
E não é uma morte, a gente não pode colocar aqui, né, se é bom ou se é ruim, mas pensa alguém morrer de fome, olhando o filho que também vai morrer de fome. Pensa na condição psicológica e emocional dessa mulher. Só que ela ainda assim, ainda tem o serviço, ela ainda tem o servir, porque ele pede água e ela vai dar. E ela só não dá o pão logo, porque ela não tem. Mas se tivesse, daria também. Mas aí quando ela está diante dele, ele diz: ok, ainda bem que você já estava indo fazer o pão. Faz o seguinte, faz o que você ia fazer. Mas antes de fazer o seu, faça um para mim. Qual de nós atenderia esse pedido? Qual de nós teria essa disponibilidade, com fé, com coragem, com tudo, para ir atender esse pedido dessa mulher? Mas o profeta continua. Ele diz no versículo 13: não temas, vai e faz o que você disse, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, traz aqui fora. Pensa comigo, por favor. Ela tem pouca lenha, diga pouca lenha. Cadê o povo? Foi embora? Diga pouca lenha. Então, se ela tem pouca lenha, ela vai fazer um fogo pequeno, com a lenha que tem, sim ou não? Sim. Mas ele diz: você vai, pega essa lenha que você tem, é pouquinha, eu já vi, você acende o fogo, pega um pouquinho da farinha e um pouquinho do azeite, assa um bolo pequeno e traz para mim, e depois você volta. Isso gasta tempo, porque ela vai entrar, fazer o fogo, apanhar a farinha, apanhar o azeite, misturar, botar no forno, assar, esperar esfriar e levar para ele. E ela vai fazer isso e faz. Ela acende o fogo com essa pouca lenha que tem, assa o pão e traz para ele. Olha o texto. Vamos ler o texto. Faze dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora. Depois você vai fazer para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Mas ela não tem tanta intimidade com ele, ela não conhece ele. Ele não é um profeta, amigo, conhecido, que ela conhecia e convivia com ele. Ele apareceu para ela a primeira vez, e ela obedece, exatamente como ele diz, ela faz. Por que muitas vezes nós não experimentamos milagres de Deus? Por que muitos milagres que eram para ter acontecido não aconteceram na nossa vida? Olha para mim. Porque Deus diz assim, ó, você faz assim, assim e assim. E Deus ainda usa profeta. E nós queremos fazer do outro jeito e querer o mesmo resultado. Não. A gente precisa ser obediente às ordens na sequência pelas quais elas foram dadas. Alguém quer milagre aqui nessa noite? Algumas pessoas não querem, mas a maioria querem. Vou lhe dar outra chance. Alguém quer milagre nessa noite? Manifeste e diga: Senhor, eu quero, não sou eu quem faço, Ele está aqui para fazer. Porém, há um direcionamento para o milagre, e muitas vezes nós fazemos como alguns de nós fazemos também quando vamos para o médico. A gente chega no médico sentindo uma dor, que Deus te guarde, a mim também, e o médico não levanta da cadeira. Alguns, estou falando mal deles,
Mas eles, pela experiência, quando você fala o que é, ele já entende o que é e ele nem olha muito para você, ele digita ali, pega uma receita, te dá e diz: ó, você para de comer isso por tantos dias, ou então você toma esse remédio em jejum por tantos dias e você vai ficar bom. A gente levanta e sai e diz: mas ele não me escutou, ele não olhou, ele não falou nada, ele não fez nada, eu vou tomar remédio nenhum. E alguns da gente rasga a receita e acabou. Ou joga lá no canto e nunca mais volta no médico e nunca tomou remédio. Muitas vezes nós viemos na igreja e o médico dos médicos nos dá uma receita, diz para a gente o que a gente fazer, diz a sequência como fazer, e muitas vezes a gente rasga a receita e não faz, mas cobra dele a cura, cobra dele o milagre. E Deus já está dizendo para alguém aqui: ei, cumpra de acordo com o que foi lhe dito, para que o milagre aconteça na sua vida. Oh meu Deus, dá glória a Ele, aplaude e dá glória, tudo para Ele. Porque Ele diz o que fazer e Ele libera a palavra. Ele diz: da panela a farinha não acabará e o azeite não faltará. Mas espera aí, o azeite só não vai faltar e a farinha só não vai acabar se ela fizer o que Ele disse. Não é a profecia sem a ação, é a profecia e a ação. Ele diz: faz. Para quê ou por quê? Porque quando eu saí de onde eu estava e Deus me direcionou para aqui, a gente sabe disso e já ouvimos isso muitas vezes. Talvez na cabeça de Elias, ele ia encontrar uma viúva top, rica, né? Uma viúva. Mas quando ele encontra uma mulher com 2 gravetinhos na mão. Você já ouviu isso muitas vezes, eu sei. Mas ele sabe quem ele é. E ele conhece o Deus que mandou ele ir. E quando ele encontra ela, não tem dúvida, ele sabe, é ela. E ele vai começando a fazer algo para que o milagre aconteça. Rapidinho. Você lembra do milagre de Caná da Galileia? João capítulo 2. Jesus está na festa. A mãe dele diz para ele: ele não tem mais vinho. Jesus dá aquela resposta para ela: mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. E ela vira para os serventes, porque ela sabe, para que tenha um milagre, precisa de se fazer algo. Ela vira para o servente e diz: façam tudo o que ele vos disser. E ela vai embora, ela vai para a festa. Ela não fica mais preocupada não. Agora é a vez de quem vai trabalhar. E quando chega a hora, Jesus diz: aquelas talhas que estão ali, que largaram ali de cabeça para baixo, vira ela de cabeça para cima, enche elas de água. Os serventes vão trabalhar para que o milagre aconteça. Nós precisamos entender que Deus tem poder sim para fazer milagre, e Ele faz o que Ele quiser fazer. Mas é importante eu e você obedecer a direção que Ele dá. Se obedecerdes, comerás. Está atrelado. Olha para seu vizinho, diga para ele: pega essa. Não sai daqui sem um milagre não. Fala para ele. Mas ele está atrelado à obediência. Meu Deus. Vou voltar nele. 14, desculpe. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Que Deus é esse? Olha para mim. Que Deus é esse que essa mulher está dizendo, que o profeta está dizendo para essa mulher? Esse Deus é o Deus que ela falou. Porque ela fala. Olha o texto. No versículo 12. Ela vai dizer: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela passa para ele o conhecimento que ela tem, que existe um Deus, e é esse Deus que ele serve. Se a gente for tentar mergulhar um pouco, e eu li algumas coisas sobre isso,
A ideia que se dá é que essa mulher já tinha se virado de costas para os deuses que ela servia. Elias vai para dentro da casa do pai de Jezabel. Deus manda ele ir para lá. É lá que ele vai. Jesus vai citar isso. Que a viúva de Sarepta, Jesus vai citar isso, porque ele manda Elias ir para fora, ele sai das redondezas de Israel. É como se eu estivesse vendo Deus dizendo assim: eu vou liberar um pouco de graça fora, para ver se alguém pega. E essa mulher encontra Elias, e Elias diz para ela: faz um pão. E ela diz: eu não vou perder essa oportunidade, eu vou fazer esse pão para esse homem, porque eu já ouvi falar nesse Deus que ele serve. E a graça desce na casa dela. Dá um glória a Deus, dá um glória a Ele. Então quando ele diz assim, diz o Senhor Deus, ela já sabe. E aí ele continua: a farinha não vai acabar, o azeite não vai faltar. E ela vai e faz segundo a palavra dele. Mas deixa eu liberar para você uma palavra, segundo a palavra que está aqui. Versículo 15, abra sua Bíblia aí. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele quem? Diga o profeta. Ele quem? Ela. Diga ela quem? A viúva e a sua casa. Versículo 15, vou ler de novo. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa poucos dias. Quantos dias? Muitos dias. Eu pesquisei alguma coisa sobre isso. E quando o texto diz aqui ele, ela e a sua casa, está fazendo uma abrangência, porque o texto, se ele fosse limitar, ele diria ele, ela e o filho. São as três pessoas citadas no texto: Elias, a mulher e o filho. Mas o texto diz: comeu, porque ela obedeceu, porque ela deu costas para os deuses que servia e se virou para o Deus de Elias. Comeu ele, comeu ela, comeu a casa dela. Essa palavra aqui, a casa dela, se você for olhar, você vai ver que são os parentes e os amigos mais próximos dela vão se alimentar, porque ela obedeceu. Deixa eu liberar para você, segundo a palavra que está escrito: quando Deus derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, a provisão, o milagre, não é só para você. Não é só para você, é para você, é para sua casa, é para os seus amigos íntimos, é para sua família, porque a medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Mas pega isso, por detrás de tudo isso, alguém que virou para trás. Eu não quero mais saber desses deuses aqui não. Estou aqui nessa situação. Eu vou obedecer esse profeta, eu vou obedecer essa direção, eu vou obedecer essa palavra. Olha para alguém, diga para ele o que você vai fazer. Diga: eu não sei você, mas eu vou obedecer a palavra. Fala para ele: eu vou obedecer a palavra. Mesmo que você não queira obedecer, mas libere para você mesmo a palavra. Diga: eu vou obedecer a palavra, porque eu obedecendo a palavra, o Senhor fará coisas grandes. E aí vem o 16, para fechar a história, e o 16 diz: da panela, não é verdade que aconteceu isso? Da panela, pastor Josué, a farinha não acabou. Da botija, o azeite não faltou. Até o dia
que o Senhor mandou chuva de volta. Eu vou falar de novo para você pegar. É a segunda chance. Da panela. Diga para seu vizinho assim: da panela. Desse jeito, irmão, não tem nem panela aí, viu? Fala aí, vou melhorar. Diga, não é. Falei, não é. Não tem problema falar assim, não. Diga, não é. Que da panela a farinha não acabou e o azeite não faltou. Diga para ele: será assim na minha vida. Os que me desprezam hoje vão saber que a partir de hoje Deus vai fazer algo tão grande na minha vida, que eu vou fazer igual Davi fez. Prepara uma mesa para eu servir a eles. Prepara uma mesa para eu servir aqueles que não acreditavam, que diziam, que falavam, que isso, que aquilo. Senhor, prepara uma mesa para eu ter para dar para eles. Não é aquele dar de vingança, não, não é esse não. É o dar porque Deus fez. É o escrever na parede: a mão do Senhor fez isso, venham celebrar. Mas aí deu tudo certo, sim ou não? Quem está aqui? Deu tudo certo, sim ou não? Deu tudo certo. Da farinha a panela, eita meu pai, da panela a farinha não acabou. E da botija o azeite não faltou. E agora é prosperidade na casa da mulher. Agora, se o menino pedir um pão de manhã, ela faz. E se pedir um pão 10 horas, ela faz de novo. E se pedir um pão depois do almoço, meio-dia, ela faz de novo. Porque toda vez que ela mete a mão, tem farinha. Toda vez que ela vira a botija, tem azeite. Aí pense comigo, meu primo Aldir, primo de sangue. Por isso que é bonito assim. Aleluia. Pense comigo. Como era esse menino, a condição física dele antes de Elias chegar? Ele certamente estava desnutrido, sim ou não? A mãe estava poupando o pão, talvez um por dia, porque não tinha comida. Ela está vendo a despensa acabando e não tem como repor. Então esse menino está ficando magrinho. Está ficando, ela também, mas eu quero focar nele, porque a minha mensagem está nele. E ele vai diminuindo. Talvez vire uma muriçoquinha o filhinho da irmã. Mas a prosperidade chega. E quando a prosperidade chega, o que acontece? Ele começa a engordar. A cabeça começa a diminuir, porque quanto mais magro a cabeça parece que está maior, né? Aí a cabeça começa a diminuir um pouco. E ele começa a botar corpo. O menino que já não corria mais dentro de casa porque era fraco, já começa a correr para lá, para cá, para lá e para cá, já começa a andar e se mexer. A mãe olhando e dizendo: ainda bem que não foi só ele que engordou, eu também ganhei uns quilinhos, porque eu já estava pela misericórdia. Mas aí acontece algo e minha mensagem está aqui. Depois disto, foi o texto que eu li. Depois disto o quê? Depois da prosperidade, depois do milagre, depois da provisão, depois da resposta de Deus, depois que a porta se abriu, depois da faculdade, depois do namorado, do noivo ou do marido, depois disso, olha o texto: adoeceu o filho da mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto, que o quê? Que ele morreu. Agora a gente precisa pensar com uma pergunta: como pode alguém sobreviver à crise e morrer na bonança? Como pode sobreviver à crise, sobreviver à fome, sobreviver ao desprezo, sobreviver ao fracasso, sobreviver à falência, sobreviver ao abandono, sobreviver tanta coisa? A irmã cantou aqui:
só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Mas como pode suportar, e quando Deus liberar a bênção, morrer? E é claro que eu não estou pregando morte para você. É claro que a palavra é de Deus para a minha vida e para a sua, é dizer, você não vai morrer. Para eu não te assustar. Mas quantas pessoas se encontram nessa situação? E agora eu preciso fazer a aplicação trazendo para a gente. Quantas pessoas buscam a Deus, obedecem a Deus, são aqueles crentes que, se pudesse, criava culto. Pastor, não dá para fazer um culto 2 da manhã não, porque eu tô na requenguela. Eu quero Deus mais. Se é para levantar a mão, levanta a mão. Se é para levantar o pé, levanta o pé. Se mandar marchar, marcha. Se mandar sentar, senta. Se mandar levantar, levanta. Se mandar correr, corre. O que mandar fazer, faz. Porque está querendo, está precisando, está na prova. E Deus está olhando. E Deus está dizendo, está provocando a vitória, está provocando a bênção, está provocando. Aí Deus vai e libera. Receba. Mas aí, depois que recebe, aí não tem mais tempo. Aí já não tem mais submissão. Aí já não tem mais tanto Deus. Aí já não dá mais tempo vir para o culto. Aí já não dá mais tempo fazer um jejum. Aí já não dá mais tempo. E aí vai o quê? Adoecendo. Mas está na prosperidade. Tem farinha e tem pão. Tem tudo que não tinha. A saúde, o vigor. Mas está enfermo. Por que está enfermo? Porque aquilo que era para ser bênção, se nós pararmos de cumprir aquilo que começamos a fazer para atrair a bênção, que é continuar firme, obedecendo, se submetendo, olhando para aquele que fez acontecer e dizendo, eu não te largo. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei que eu só estou aqui por causa do Senhor. Eu sei que toda vez que eu viro essa botija e tem azeite, não é mérito meu, é seu. Eu sei que toda vez que eu meto a mão dessa panela e tem farinha, eu sei que esse mérito não é meu, é seu. E por causa disso, eu não te largo. Por causa disso, eu vou cansado mesmo. Por causa disso, não dá tempo de tomar banho, eu vou sem tomar banho mesmo. Sento lá no fundo, mas não te deixo. Fazendo assim, não adoeceremos. Fazendo assim, não morreremos. Antes, viveremos e desfrutaremos do que Deus derramou para nós. Eu vou para a última parte da mensagem, mas eu quero dizer para você antes. Não despreze a bênção, nem o dono da bênção. Antes de você olhar muito para a bênção, foca no dono da bênção. Antes de olhar para a porta aberta, olha para quem é maior que a porta. Você não vê chave grande abrir porta, irmão. A gente não vê. A gente vai abrir tem umas casas hoje, né, que a gente vê. Um dia eu vou ter uma dessa, mas por enquanto só estou vendo. Que a porta é do tamanho desse painel aqui, na porta da casa daquele povo. Quando a gente vê a pessoa entrando, é uma formiguinha entrando por essa porta. A porta é grandona, mas o cara pega uma chave pequenininha assim, ó. E a porta grandona, abre. Diga para seu irmão que adianta a porta se não tem a chave. É ele que tem a chave que abre. É ele que abre. É ele que abre. Não sei se você tem coragem
Eu vou pedir permissão ao pastor. Me permita, pastor, eu pedi a eles para repetir aqui um negócio comigo. Obrigado. Pergunta para mim assim: qual é o segredo dessa mulher? É que ela, sem entender o que estava acontecendo, obedeceu. Eu te explico. Você que conhece agricultor, nós pegamos uma laranja para chupar. A primeira coisa que a gente faz é tirar a casca, e no meio a gente tira o quê? Os caroços. E faz o que com o caroço? A gente guarda? Faz o quê? A gente abre uma mão no meio, tem ali centenas e centenas de caroços, sim ou não? A gente faz o quê? Pega assim, corta por cima assim, né? Já no lixo direto. Mas quem planta não. Quem planta, quando olha para a semente e diz: isso aqui vai gerar um negócio tremendo. A mulher, Aldir, não estava entendendo nada. Mas quando Eliseu está diante dela, ela diz: eu não tenho condições de alimentar o senhor. Por quê? Porque só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Elias, isso aqui, irmão, é Deus, não é ninguém, não, é Deus. Elias olha e diz: ela só tem a semente. Eu não posso deixar ela comer essa semente, porque quem come semente não tem o que colher. E Elias diz: eu como profeta, faz um para mim, planta essa semente, porque nunca mais você vai parar de colher. Ei, não despreza o final. Pode ser semente na sua mão. Quando estiver acabando, dá um jeito de plantar. Quando estiver ficando difícil, procura um jeito. Não sabe como plantar? Procura teu pastor. Desculpe, nosso pastor. E pergunta: pastor, eu não sei o que eu faço. Agora, não adianta vir e não pegar a orientação. Mas aí vem, e aí Deus, porque é Deus. Eu digo lá na igreja: o que eu não respondo, a unção responde. Porque às vezes as pessoas vêm contar caso para mim: o senhor não, pastor, o senhor tem experiência, eu não tenho nada. Eu sou um caça curta. As pessoas vêm contar para mim os casos que está acontecendo com eles, que eu nunca nem ouvi. Eu não sei nem que isso existe. E como dar conselho? Se eu nem sei que existe aquilo. E aí eu lembro que eu digo para todo mundo que o que eu não sei responder, a unção responde. Aí eu olho para cima sem levantar a cabeça e digo: Senhor, e agora? O que eu não respondo, a unção responde. Aí Deus vai dando a resposta para a gente tem que estar atento para ir aprendendo aquilo que a gente está dizendo pela primeira vez a alguém. Quando vem a segunda pessoa, a gente: isso aí eu já sei, Deus já me ensinou. Mas de vez em quando vem uns com as histórias que a gente não sabe para onde vai. Eu digo: meu Senhor Jesus, e agora? Mas foi o Senhor que ungiu. O Senhor tem que garantir, porque eu preciso dizer alguma coisa. Aí eu vou dizendo e vou ouvindo. E já teve vez, pastor Josué, da pessoa ir embora e eu anotar para eu não esquecer. Peraí, que isso aqui eu não sabia mesmo. Diz alguma coisa aí. Se Deus lhe der semente e você não tiver discernimento, a gente fica impossibilitado de colher. Porque quem planta, colhe. Quem não planta, não tem o que colher. Essa mulher vai colher prosperidade, porque ela plantou na vida de Elias, sim ou não? Sim. Mas a medida de Deus é como? Limitada? Não. É limitada? Não. A medida de Deus é como? Recalcada, sacudida e transbordante. Ela vai colher em duas esferas. Depois disto, da prosperidade, o filho morre. E ela vai para Elias e diz: eu não acredito.
que você veio aqui para botar a minha iniquidade, meus pecados para fora, a ponto de matar meu filho. E Elias toma a responsabilidade para si e diz: me dê o menino. Ela entrega o menino para Elias como vivo ou morto? Morto. Elias sobe, você sabe, e ora. Fala com Deus. Diz: Senhor, o Senhor veio afligir essa mulher. Eu estou aqui, tem sido tremendo, tem sido terrível. Toda vez que essa mulher vai e bota a mão naquela panela, eu vejo o Senhor fazendo prosperar a casa dela. Essa multiplicação de farinha e azeite é comparada à mesma multiplicação dos pães que Jesus fez. Ele partia e o pão não acabava. Ela metia a mão e a farinha não acabava. Mas aí ele ora e ela agora vai colher vida. Porque Elias entrega para ela o filho vivo, morto não, irmão, vivo. Bora ler para a gente tirar a dúvida. Versículo 20. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospeda afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-lhes 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó meu Deus, rogo-te que faça a alma desse menino tornar a viver e entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino vivo e trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe, a mãe do menino, e lhe disse: vê, teu filho vive. Precisava ele dizer: vê, teu filho vive? Se o menino está andando do lado dele, o menino não já está. Será que ele está carregando o menino desmaiado? Ele orou, o menino ressuscitou, sim ou não? Cadê você? Está aí, irmão? Precisava ele dizer: teu filho vive? Não, na minha cabeça não. Porque esse menino já está aí. Desceu com ele. Mas ele vai dizer: enquanto você pensava que ele estava morto, ele já estava vivo. Ela não sabe o que está acontecendo lá em cima. O menino não ressuscitou embaixo, o menino ressuscitou em cima. Ela está lá em cima chorando ainda e sem saber o que vai acontecer. O menino já ressuscitou, está descendo a escada e ela não sabe de nada. Eu que penso que ela está talvez de cabeça baixa, chorando, desesperada, e não vê Elias chegar junto dela. É meu pensamento. E se ele não vê, quando ele chega junto dela aqui, faz de conta que era, quando ele chega junto dela, penso eu que ela está com o rosto no chão. E ele diz: vê, porque só vê quem está de olho aberto, não é ou não? Vê, teu filho vive. Tu estava pensando que ele estava morto, mas ele já está vivo. Deixa eu liberar para você uma palavra, você recebe? O que você estava pensando que está morto, Deus já está dando vida. Aquilo que você pensou que acabou, Deus já está trazendo de volta. A situação que você está quase desistindo, eu libero para você a palavra, segundo a palavra de Deus: não desista, continue, porque já está vendo vida lá. Aí, dá glória a Deus, no nome de Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, pastor José. Está ali meu primo, minha prima. Cadê Luciano Kelly? Aqui, presbítero Luciano, a esposa dele Kelly. Está ali os 2 irmãos de Kelly, Zaqueu e Ezequiel. Fique de pé vocês 4 aí rapidinho, só porque esse nome de vocês não for e vocês não são da nossa igreja. Ô irmãos, diga aí: Deus abençoe eles aí em nome de Jesus. Esse povo romperam de Salvador para cá né, é complicado. Mas deixa eu terminar aqui. Aí deu certo de novo, sim ou não? Deu certo lá na multiplicação do azeite da botija.
E deu certo de novo na hora que o menino ressuscita, sim ou não? Aí qual é a visão dessa mulher? Isso aqui me intrigou por muito tempo. Mas por muito tempo eu fiquei intrigado. Teve época que eu tive raiva dela. Posso confessar, né? O que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Teve tempo que eu chamei essa mulher de um bocado de nome. Não xinguei não, que eu não xingo não, mas... mulher ruim. Como é que pode? Como pode você receber alguém na sua casa, libera uma palavra profética, Deus faz cumprir, você prospera, ressuscita teu filho. Aí essa mulher vai dizer um negócio, irmão, isso aqui me intrigou por muito tempo, eu termino agora. Versículo 24, eu chego a ler esse versículo triste, porque ela diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Pelo amor de Deus. Você está rindo, né, irmão? Eu lá, irmão, já ficava de pé na frente dela. Ah, é brincadeira, nisto o quê? Porque ressuscitou o filho. Olha o texto. Nisto, conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Vem cá, a palavra de Deus na minha boca só é verdade agora. E quando multiplicou teu azeite, não era não? E quando multiplicou tua botija, não era não? Ou tua farinha, não era não? Não é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo, me permita, pastor, viu? Só eu fazer essa aplicaçãozinha. Ela está dizendo que chegar e profetizar e Deus fazer é top. Agora é para o profeta. Vem debaixo de uma nuvem profética, chega e libera uma palavra que Deus mandou, porque Deus quer cuidar da viúva, Deus quer que a graça esteja na casa dela. Ele profetiza, acontece, é top. Só que Elias vai viver com ela no mínimo mais um ano. Elias vai viver e conviver. Ele mora em cima, lembra onde ele botou o menino? No quarto em cima, alguém lembra aí? Só que agora Elias vai conviver com ela. Esse que chegou nessa nuvem profética, liberou a palavra e Deus fez cumprir, tá beleza, mas não foi embora não, ficou. Ela viu ele acordar, ela viu como ele tratava ela, como tratava o menino, quando ele saía, quando ele chegava. Por pelo menos mais um ano, ou um ano, Elias convive com essa mulher. E aí ela vai dizer, quando ele ressuscita o menino, ele diz para ela diz para ele: nisto conheço agora. Agora o que? Depois que convivi. Depois que vi você entrar e sair, dormir e acordar. Depois que vi que você não é metido em falcatrua. Depois que vi que você não é metido em corrupção. Depois que vi que você vive uma vida santa, porque convivi com você pelo menos por um ano. Nisto agora eu sei que você é homem de Deus e que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Sabemos pedir permissão. Vou continuar e vou terminar. Que estamos sofrendo sobre isso. Marido vem pregar e a mulher não quer assistir. A mulher vem cantar, o marido não quer assistir. Graças a Deus, isso acontece lá em Salvador só. Mas o Senhor quer mudar. Senti um glória muito fraco. Mas o Senhor quer mudar. Ei, a prosperidade é bom, mas a vida com Deus é bem melhor. Ter a palavra profética na boca é top. Deus te usar é bom demais, mas a convivência com Deus. Elias é um homem de um exemplo tão grande que ele faz um discípulo. E que esse discípulo vai entrar e vai sair de uma cidade. E ele é discípulo dele. Você sabe que eu estou falando de Eliseu. E a mulher diz: vejo que este que entra e sai, este que passa para lá e para cá, é um santo homem de Deus. E ela vai repetir a mesma coisa
que a viúva de Sarepta fez. Ela pega a história e diz: vou repetir isso aqui. Eu sei que ter profeta em casa é bom demais. Essa mulher tinha azeite e farinha. Ela tinha o quê? Terminei. Ela tinha o quê? Porém, ela não sabia o que fazer com isso. A sunamita vai para Eliseu e diz para ele: levaram tudo e agora estão querendo levar meus filhos. Meu marido deixou um débito grande. Eliseu diz: o que é que eu posso fazer por você? Não posso fazer nada. Você tem o que em casa? Ela diz: não tenho nada, só uma botija de azeite. Eliseu, que aprendeu com Elias, diz: então tem alguma coisa, dá para acontecer o milagre. Uma tinha azeite e farinha, não sabia o que fazer. A outra tinha azeite, não sabia o que fazer. Mas teve um dia que Eliseu estava assim na escola de profeta. Aí os caras estavam com fome. Desculpe os caras, os irmãos estavam com fome. Aí ele diz: bota a panela no fogo, faz um cozinhado. Aí sai aquele obreiro terrível. O obreiro sai. E aí vai, pega umas colossíntidas, bota na capa e derrama. E aí alguém grita: tem morte na panela, porque alguém estava morrendo já. Quando alguém grita: tem morte na panela, homem de Deus, é porque alguns já morreram ali. Como é que vai ver a morte? A morte apareceu Não. Comeu uns 2 ou 3, não sei quantos morreram. E o homem gritou: tem morte na panela, homem de Deus. Ele fez: joga farinha. Ele só tinha farinha, mas ele sabia o que fazer. A mulher tinha farinha e azeite e estava dizendo: vou comer e vou morrer, não sei o que fazer. A outra tinha o petróleo dentro de casa e não sabia o que fazer. Eliseu tinha só a farinha. Disse: jogue farinha na panela. E o texto diz: e já não havia mais morte na panela. Diga para o seu irmão: não é ter muito. Estou terminando, diga para ele: não é ter muito, é saber o que fazer. Que o Senhor te ajude e me ajude. Que o Senhor nos abençoe. Que você saia daqui sabendo o que fazer. Porque se você tiver pouco, Deus transforma em muito. Se você tiver muito, Deus aumenta mais o muito que você tem. Mas para isso é importante não morrer na escassez. Eu não sei como você chegou, eu não sei como você entrou, mas eu quero porque eu quero que você saia daqui diferente. Mas possa ser que alguém entrou aqui essa noite, como eu disse, eu sei que Deus não despede o povo de mãos vazias, mas talvez você entrou aqui nessa noite igual essa mulher, já vendo a morte, já vendo o fim, já dizendo assim: não tem mais saída, agora é morrer ou morrer. Eu quero dizer: não foi você que veio, foi Ele que te trouxe, para dizer para você: tem profeta nessa casa. E se você está aí, eu sempre digo lá na igreja: não importa se está de paletó, gravata, não importa se você é obreiro, o que importa é que Deus quer fazer algo tremendo na sua vida. Se você está aí, levante, sem vergonha, sem medo, vem aqui na frente, e o seu profeta, o seu pastor, vai orar por você, e vai liberar uma palavra para a sua vida, e você vai ver que a morte vai bater em retirada,
que o que parecia ser fim será um recomeço na sua vida. Se você está aí, venha. Eu não chamo mais de 2 vezes, eu entendo que Deus é assim. Se a gente estivesse vendendo um relógio, uma roupa, a gente ia fazer um treino, um curso, para poder vender e vender bem e apresentar muito bem a mercadoria. Mas não é mercadoria que está sendo oferecida, é milagre. Se você está aí, venha. Já vieram 2. Pastor Josué.